Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, excelente, boa noite! São agora 18 horas e 39 minutos, horário de Brasília, do dia 7 de dezembro de 2018. Para não ter erro, sou Márcio Larega, analista de investimentos, investment coach e economista da Mais Money, e venho trazer para vocês, a partir de agora, o nosso fechamento do mercado, o fechamento do Ibovespa, com as notícias aí relevantes no Brasil, no mundo, e não foram poucas, né? Teve um auê danado no dia de hoje, a volatilidade cantou e fez o nosso mercado aí performar negativamente. Agora nesse finalzinho, como todos viram, a reversão do cenário e aí a clareza que a gente não teve o dia inteiro se fez na reta final de pregão, o qual pegou muita gente aí com as calças no pé. Beleza? Mas vamos abordar isso aí agora para vocês. Galera, vou pedir só que enquanto eu faço aqui os compartilhamentos, encaminhamentos, convido aqui as pessoas para adentrarem no nosso fechamento, conhecer um pouco mais, aprender um pouco mais e trocar experiências, obviamente, a respeito aqui da nossa belíssima renda variável do nosso Ibovespa. A gente estava encaminhando tudo bonitinho para confirmar a tendência altista, mas na reta final o negócio azedou. Questão de curva de juros futura norte-americana pesou, dados norte-americanos que não vieram bons, pesaram sobre receios aí de recessão na economia norte-americana, questões da taxa de juros. Então as coisas que seriam boas aqui pra gente acabaram depois pesando também um pouco negativo. Galera, foi complicado para quem não segurou a onda e quis ficar operando, tradando o dia inteiro, porque teve muita reversão, papel que estava rompendo resistência, dando a impressão de que poderia ir mais e não foi, e vice-versa. Papéis estavam perdendo fundos, poderiam ir mais para baixo, acabaram não indo tanto, recuperar, depois perfuraram de novo suportes e aí sim foram buscar os fundos. Então foi um dia que foi bem complicado, foi bem intenso. Aqui com os investidores mais a gente conseguiu se safar hoje no positivo, com 2 operações positivas e uma negativa, e uma que foi cancelada por causa justamente dessa volatilidade. Então a gente evitou se expor muito no dia de hoje, operações muito day trade mesmo, como eu venho batendo nessa tecla ao longo dessa semana. Complicado entrar em swing com o mercado tão volátil, tão traiçoeiro como vem se desenhando. Então, atenção, semana que vem espero que as coisas estejam melhores para que todo mundo possa aproveitar melhor, que o dia pegue, mesmo que haja uma reversão, tenha uma somente, as coisas fiquem mais brandas. Não foi o que rolou nessa semana. Vocês viram, se for olhar graficamente, tem uns pavios muito compridos, o que mostra a intensa volatilidade e sobes e desces ao longo dos pregões. Se você for olhar dentro dos gráficos intradiários de cada dia, você vai ver o auê que foi. Então, respirar, tranquilidade, final de semana, de mentalidade tranquila, de zen, meditação, para voltar segunda-feira no batente, as coisas fluírem como devem ser, ok? E aí, falando também a respeito de dólar, a gente teve o dólar fechando uma semana também com alta de 0,89%, ele subiu hoje 0,39 a 3,8902, mas só para vocês sacarem, entenderem a volatilidade hoje, não foi pouca. A gente foi a 3,9254 na máxima e 3,8582 na mínima. Olha isso, então não foi relax. Com relação à parte de commodity, a gente teve a reunião da OPEP hoje, que definiu 800 mil barris dia que eles vão segurar a onda lá, o grupo da OPEP, e os aliados, a galera que é convidada, entra, a Rússia praticamente, vai segurar a onda aí com 400 mil barris dia. Isso vai dar uma totalizada de 1,2 milhões de barris dia que eles vão cortar, e aí isso fica dentro das estimativas. Isso deu uma levantada, estava esperando 1 milhão, que era abaixo, entrou 1,2. Uns acharam que foi acima, outros acharam que foi dentro do esperado. No cômputo final, isso foi muito bom o petróleo estava mais ou menos, deu uma disparada forte no dia, chegou 4, 5% de alta, mas nesse momento, só para vocês terem uma ideia, o WTI
é referência dos Estados Unidos do petróleo, 1,92 de alta, 52 dólares e 48 centavos, enquanto o Brent, referência na Inglaterra, 61 dólares e 52 centavos, tendo uma alta de 2,43. Bitcoin, só para falar, 7,51 de baixa, 3.439 dólares e 90 centavos, e o ouro 1.254 dólares e 70 centavos, o ouro 0,89% de alta. Então, essas foram aí as informações relativas a commodities. Como eu falei mais cedo, o vergalhão acabou rodando aí negativo e já acabou dando uma amarrada também nessa parte de mineração e siderurgia em geral. A gente viu a Vale performando negativa, deu uma pesada, o cenário chinês. As siderúrgicas que chegaram a rodar positivo no dia de hoje, reverteram também, foram para baixa. O petróleo conseguiu segurar na Petrobras, aí aguentou o tranco, chegou a estar com uma alta muito boa, batendo aí, se não me engano, seus 4% nos melhores momentos, mas acabou devolvendo, ficou com 0,73 de alta e o mercado deu essa engrossada. A gente que teve no Ibovespa, ontem, quando eu tinha comentado no fechamento, o potencial de reversão para alta, durante o dia estava se confirmando, mas reverteu. E Márcio, a reversão da reversão, sim, é a reversão da reversão. Precisa ser confirmada também, vamos ver segunda-feira. Se viermos abaixo dos 87.500 pontos, poderemos cair para 86.500, 86.200. E se vir a perder essa região aí, o caldo engrossa mais. A gente pode buscar aí níveis de 84.800, 83.700. Campo de cima, precisamos performar acima, pelo menos, dessa média de 8 períodos, que está em 89.100 pontos, novamente, para ganharmos o fôlego, a sustância, para irmos em direção dos 90 mil. E aí, depois dos 90 mil, a gente pode caminhar rumo em direção ali aos 91.250, 91.300, onde é uma outra resistência e abriria espaço aí em topo histórico, para que a gente pudesse alçar novos voos e buscar os topos tão aguardados em região de 93, 95, podendo chegar até o glorioso 100 mil que todo mundo fala. Mas ainda tem muita água até chegar nesse pico todo e tem muitas coisas que precisam ser resolvidas. Então, o cenário está engasgado. Voltamos à programação baixista do cenário de curtíssimo prazo. A confirmação da reversão não aconteceu no dia de hoje e aí acaba segunda-feira ficando um pouco mais complicado para altas. Óbvio, se durante o final de semana houver um acerto entre China e Estados Unidos, houver melhores definições a respeito da política nossa aqui interna, informações referentes melhores, com questão de previdência, questão de cessão onerosa, enfim, outros dados bons aqui internos, fatalmente a gente pega um cenário bacana. Mas desconsiderando isso tudo, olhando só para a parte aqui gráfica, a gente tem um cenário mais propenso à queda. Então, olho vivo. A gente, como eu tinha falado, a gente tinha um cenário de curtíssimo prazo de baixa. Ontem deu aquela possibilidade de reversão, durante o dia ficou bom, mas desandou, voltou à programação de queda, beleza? Agora, falando aqui um pouco mais do que aconteceu no dia de hoje, o pessoal ficou um pouco mais tenso com algumas declarações, vou falando dos Estados Unidos em questão de recessão. O pessoal aí um pouco mais tenso, o clima nos Estados Unidos deu uma nova azedada por lá. A questão de que, fora a questão da prisão que aconteceu da Huawei, hoje, nessa sexta, o conselheiro da Casa Branca no Comércio Exterior, ele elevou essa tensão, afirmando que o governo norte-americano vai subir tarifas contra a China se os dois países não chegarem a um acordo após essa trégua de 90 dias. Então, isso aí dá uma nova pesada e aí a gente fica com um cenário já um pouco mais oriçado, por isso aí acaba pesando e vocês veem agora, nesse momento, cotação do S&P 500 2,24 de baixa, Dow 30 2,12 de queda e aí Nasdaq 2,98% de baixa. Então, está com um cenário que está rodando ainda, dos Estados Unidos ainda não fechou por lá, mas que mostra aí essa tensão por parte dos mercados norte-americanos com o que pode acontecer e que não seria muito bom para as economias mundiais. Não é bom para a China, não é bom para os Estados Unidos, não é bom para a gente, não é bom para ninguém. Com relação aos mercados europeus, a gente viu o DAX da Alemanha fechar com 0,21 de baixa,
FTSE 100 na Inglaterra 1,10 de alta, Eurostoxx 0,41% de alta, nessa média do bloco comum europeu, da União Europeia, mostrando uma leve alta. Ainda tínhamos aí um cenário mais suave, mais tranquilo, mais generoso, coisa que depois ao longo do dia foi escangalhando. A França 0,30 de alta e o S&P 500 VIX, índice do medo, batendo seus 8%, 8,31% de alta. Ele que durante o dia chegou até ficar rodando no campo negativo. Olha isso, né? Foi abertura em alta, depois reduziu, subiu de novo. Então, só para vocês terem uma ideia do tamanho do auê que a gente teve no dia de hoje, que não foi pouco. Agora, com relação aos dados norte-americanos que nós tivemos no dia de hoje, as informações hoje não foram muito boas para os Estados Unidos, até por isso também essa ampliação da tensão e dessa queda por lá. Os dados que acabaram saindo vieram positivos para a gente, por isso a gente impulsionou a alta durante o dia, só que depois com essa escalada das tensões a gente voltou a azedar. O principal dado que estava sendo mais esperado era a questão do relatório de emprego, do payroll não agrícola, que veio aí 155 mil, esperava-se uma queda para 200, antes de 237 do período anterior, ou seja, caiu muito mais, esperava 200 mil, 198, de acordo com as previsões. E quando esse dado saiu, os mercados, aqui deram uma levantada lá, o negócio ficou mais tenso, o ganho médio de hora trabalhada lá caiu, esperavam 0,3, veio 0,2, enquanto isso a questão da taxa de desemprego se manteve em 3,7%, e aí beleza, nada demais, a manutenção foi ok, não teve nenhuma variação ou mudança na expectativa do que já estavam de olho. Com relação aí o outro dado que é importante no dia de hoje para sair, ele saiu 1h da tarde, questão mais voltada para a confiança, sentimento do consumidor, a confiança do consumidor, a percepção dele com relação à economia norte-americana, ele veio 97,5 ante uma projeção de 97 pontos. No período anterior tinha vindo 97,5, foi um dado bom, mas que não conseguiu aí suplantar o temor e o receio do que já estava rolando aí de tensão por parte dessas questões de guerra comercial, ou até mesmo declarações falando, como a gente teve aí no finalzinho do dia hoje, uma declaração de um dos chefes do Fed, do Bullard, dizendo que há risco real de inversão da curva de rendimentos nesse mês, e aí pode levar a um cenário já de pré-recessão, um receio um pouco mais complicado. Para a questão de taxa de juros agora, norte-americana, a reunião é dia 18, dia 19 de dezembro, deve realmente haver um aumento mais singelo, mas deve ainda ter, ainda há essa previsão, essa estimativa, só que para o ano que vem já há algumas correntes que falam que não haverá as altas, 3 altas, pode ter 2, pode chegar a ter uma ou não ter nenhuma, vai depender muito do cenário realmente que vai acontecer. E isso daí faz com que a galera olhe com o cenário também de que os Estados Unidos pode estar entrando no que a China já está na porta da esperança ali para descer também, com relação à questão de recessão econômica. E se as duas economias maiores do mundo entrarem em recessão e ao mesmo tempo, boa noite Irene, a gente vai ficar com um cenário bem azedo e vai ter que botar muita notícia boa na rua para ser aprovada, para que você tenha um viés positivo e não negativo. Lembrando que, porém, a gente está vindo de 2 meses carregados de 10 bi negativos, né? Se for somar aí outubro e novembro. Dezembro, nesse iniciozinho, até o que eu tinha olhado ontem, falei para vocês no fechamento, a gente tinha um saldo positivo, já estava bem, estava tranquilo, tudo caminhando direitinho, mas temos de ficar de olho, né? Porque está positivo a 1 bi e meio, que a gente vai se empolgar com 10 bi negativo nas costas de 2 meses. Então, são coisas para se olhar com cuidado e evitar posicionamentos longos, é a minha recomendação já há um tempo para vocês. Agora, indo diretamente aqui para, agora sim, a parte gráfica, não só
parte gráfica da Ibovespa que eu já passei para vocês, mas a parte gráfica aqui dos ativos, maiores altas, baixas, maiores volumes, mais negociadas. A gente teve maior volume hoje, Petrobras 2.208, Vale 3 1.015, Itaú 608 milhões de reais, os 3 maiores volumes do dia. Mais negociadas tivemos aí Petrobras com 70.879 negócios, Vale 3, 52.682. Boa noite, Júlio. Bem-vindo aí ao nosso fechamento, campeão. Feliz da sua participação. Itaú com 35.671 negócios. Essa aí é as top 3 das mais negociadas do dia. Você vê que não teve alteração, né? Petro, Vale, Itaú, top 3 de volume, top 3 de mais negociadas. Nesse cenário de reversão que foi se gerando ao longo do dia, principalmente ali no final do pregão, isso aí acabou impulsionando o que já estava, digamos, aí começando a ficar de cenário bom e acabou não acontecendo. Então, entrando na parte de maiores altas e maiores baixas do dia de hoje, a gente teve a Eletrobras ordinária, sendo uma alta com 2,26, conseguiu segurar um pouco a onda ali, né, nessa reversão. Cosan, 34,29, vem 31. Na sequência, a gente tem BR Malls, Petrobras ordinária, Elet Meia, TIM, Sabesp, Petrobras preferencial, e depois vem BB Seguridade e Engie, a parte de energia elétrica. Maiores baixas, CSN, 3,33 de baixa, essa reverteu aí o cenário totalmente, 8,69, ficou com a maior baixa, querendo agora buscar novamente, obrigado Júlio, querendo buscar aí novamente a questão da média de 200 períodos em R$ 8,50, vamos ver. A reversão foi grande, não foi fácil. Fleury, segura maior baixa, 3,28, 21,20. Tivemos na sequência aí B2W, 37,98, 3,26. Outro ativo também que estava indo bem, batendo aí para a região de picos e tudo mais, mas depois acabou não se concretizando e fez aí o que fez, rodando nessa queda e dando possibilidade, dando margem de poder recuar até a região de 36,50 na média de 20. Então, atenção, mais outro papel que entra aí com possibilidade de queda. Na sequência de baixo, a gente tem os em Minas aí a R$ 9,00, depois temos a Qualicorp, 14,30, Gol, 19,81, voltou bastante. O dólar acabou oscilando muita coisa, isso afetou a Gol que chegou a estar em alta, depois foi para baixo, ficou para baixa, bem baixa, depois recuperou um pouquinho, depois voltou para baixo, aí desceu bastante a ladeira e veio performar nas maiores baixas. Taesa, Suzano, Estácio e Via Varejo ordinária completando as maiores baixas. Vamos dar de secar em algumas delas? Vamos lá. Então vamos passar agora, entrar aqui em Petrobras, galera. Petrobras, eu até coço o olho porque Petrobras hoje fez de tudo um pouco, né? Se você me assistiu na abertura, se você ouviu os pontos que eu passei de resistência, você conseguiu se blindar do que ela fez. Se você não me escutou, você não me ouviu, você falou, esse 4 olhos aí, você pode ter se arrependido. Então, se você não ouviu, assista a abertura, galera. Mas eu comentei que nessa questão de resistência de 25,50, que poderia nos levar a 25,80, depois 26,20, era uma resistência boa, a gente tinha média de 20 e média de 8 passando por cima, ela tinha essa barreira para enfrentar. Se ela conseguisse romper a barreira de 25, era um próximo obstáculo. Fez isso durante o dia. Boa noite, Ju! Beijo no seu coração, beijo na família, fico feliz de estar aí, você participando do nosso fechamento. Tendo dúvida é só falar. E com relação aqui à questão dessa queda do nosso mercado, principalmente aqui voltada para Petrobras, teve as notícias boas aí com relação ao OPEP, que acabou ajudando durante o dia, por isso o papel deu aquela disparada, porém, a questão da nossa reversão e o cenário mais tenso, mais pesado, mais carregado norte-americano, veio puxando para baixo, veio reduzindo o petróleo ao longo do dia e fez com que a Petrobras perdesse os 25 e fosse buscar suporte aí novamente, voltando, o papel recuou para 24,77, onde fica aí literalmente uma partezinha de suporte, essa região de 24,70, 24,80. Se perdesse, era 24,50, e se perde 24,50, vai buscar 24,25 até 23,95. Então, está muito picada a Petrobras, operações de day trade acabam tendo até um certo risco, mas você sabendo se posicionar, entrando num ponto bacana,
você não consegue aproveitar um pouco aí o que ela pode oferecer, principalmente as questões dessas fortes movimentações aí pós-dados, como foi hoje com questão da OPEP. Com relação à Vale Ordinária, o ativo, ele hoje ensaiou, né? Deu uma ensaiada, vamos ser sinceros, deu uma ensaiada que poderia ir, chegou a 53,23, 53,26, empolgou muita gente, mas depois veio perder força, deu jeito, e aí veio, cortou a média de 8 em 52,56, acabou dando uma embicada para baixo, foi no fundo ali na região de 51,09, tinha falado essa barreira aí de R$51 que fica como suporte importante, que se perdido vai buscar, não tem jeito, o fundo ali na média de R$250,31. Não é grandes coisas, mas dentro de um dia é uma operaçãozinha que gera um retornozinho de 1,5% pelo menos. Então vale a pena ficar de olho se ela perder esses R$51, 51,10 na próxima segunda-feira, na próxima semana, pode chamar uma queda. Se ela aguentar esse tranco mais uma vez e recuperar, vai ter desafios e vai ter as barreiras de 52,50 e depois 53,45, que é a média de 20 também, vindo de cima para baixo. Vamos ver nessa questão, nessa queda de braço, em questão de China e Estados Unidos, como que isso vai se resolver, que isso vai impactar diretamente. Já está impactando commodities em geral, os setores cíclicos acabam sofrendo muito com esses problemas globais, e aí a Vale não está conseguindo ensaiar uma recuperação e o canalzinho dela de baixa já está se estendendo, e a gente tem essa forte chance de buscar essa média de 200. E se essa média de 200 segurar a onda, que bom. Se não, perdeu 51, perdeu a média de 200, a gente tem aí projeções um pouco mais black, um pouco mais complicadas, que a gente poderia voltar pelo menos à região de 49, que assustaria um pouco. E aí se perder esse 49 ficar muito complicado, eu nem preciso falar agora, para não deixar ninguém assustado. Parte de cima, a gente olha aí, como eu falei, 53,50, a gente tem 53,80, depois entra os 55. Então também é coisa para a gente deixar mais à frente para ficar mais suave. Falando agora para abordar a Gol que fez uma volatilidade boa no dia de hoje, mas está se encaminhando, infelizmente, se continuar desse jeito, para uma tendência de queda, uma quedinha considerável. A média de 8 ainda não cruzou de cima para baixo a média de 20, mas está ficando muito próxima, e ela, como performou hoje um dia de baixa, acaba não colaborando. Se a gente tiver esse cruzamento, vai ampliar a tendência de baixa, e o ativo num cenário um pouco mais longo pode recuar para a região de 16, 15,70, onde está a média de 200 períodos. Mas se ele conseguir recuperar, voltar para a região de R$21, 21,30, pode alçar melhores voos junto com o Ibovespa e principalmente com o dólar caindo, o que é bom na questão da dívida dela, que é atrelada a dólar, e os custos dela, a questão de compra de querosene. Beleza? Então vamos ficar de olho nela. Suzano hoje, ela que ficou um pouco para lá, um pouco para cá, mas no final das contas não conseguiu recuperar um bom movimento, mesmo com o dólar rodando positivo no início do dia. A máxima foi a abertura dela e desde então ela foi só descendo, tentava respirar um pouco, mas acabou performando mal, foi a 37,80 na mínima, fechou a 38,15, buscou a média de 20 períodos, que está em 37,83, e no fim das contas acabou fechando um pouco acima. Então vamos ver se a média de 20 segurar a onda, que bom. Se não segurar, a gente vê esse ativo voltando para 36,70 sem choro nem vela, e depois se perder isso, pode cair para os 35. Para cima, tende a recuperar a região dos 39,50, ir para cima, e aí a gente consegue voltar a 40,55 na média de 200 períodos, onde está esse ponto que eu passei agora, e se conseguir romper, a gente vai para os 41, 41,50, podendo ir até a região de 42. Boa noite, Enio, bem-vindo aí ao nosso fechamento, Gambião, seja bem-vindo. Se tiver algum papel que você queira saber, a hora é agora que eu estou dissecando os ativos aí na parte gráfica, campeão. E o último ativo que eu vou passar para vocês no dia de hoje é um ativo ligado à siderurgia, pessoal que gosta, curte, A siderurgia é papel volátil, aquela coisa toda, aquela maravilha. Vamos falar aqui de Usiminas. Usiminas, média de 200 hoje rompida, resistência, passou de passagem, era 9,40, foi para cima, foi 9,56, mas aí ela encontra uma das barreirinhas ali, não era nada gigante, mas era uma barreira, que era literalmente ela conseguir ali rodar acima dessa região de R$ 9,60,
não conseguiu, foi perdendo força, aí perdeu a média de 200, engatou para baixo, perdeu a média de 20, que estava em 9,26, foi perder a média de 8, que também estava em 9,25, foi fechar lá em R$9 e acaba deixando aí um sinal de que pode engasgar, pode complicar um pouco mais, deixou espaço para reversão para baixo, né, do que ela tinha tentado mostrar ontem, a reversão de alta. Hoje a reversão da reversão, o ativo pode voltar para a região de 8,80 e se engrossar muito até 8,50, tá? Então, atenção. Compras com mais tranquilidade, eu aguardaria o ativo mostrar dentro do dia um rompimento de 9,7, 9,10, para buscar a região primeiro de 9,20, 9,30, e aí sim depois de 9,40, para depois de 9,50. Isso fica tudo muito picado, eu não gosto, mas quem curte, beleza. Eu só entraria numa compra agora mais clara, acima de 9,50, 9,60 pelo menos, acima da média de 200. Desse jeito que está, vai ficar oscilando um pouco para cima, um pouco para baixo, não vai ficar definindo muita tendência, como foi hoje. Depois ela estoura para um lado e aí você já está moído mentalmente, você já está arrebentado, aí já está cansado, ainda vai ficar com a dor de consciência, de cotovelo, falando, poxa, era para eu ter entrado naquela posição. Chega disso. Aqui na Mais Money, Investidor Mais, não faz isso. E você que me assiste, não vai mais ficar se lamuriando. Estou passando as orientações e se tiver dúvida, coloca aí e a gente disseca, a gente traz as respostas, a gente auxilia você nesse caminho, beleza? Então, pessoal, eram essas informações para trazer. Se você gostou, dá uma curtida, encaminha, como eu falei, compartilhe com seus amigos, com quem você gostou, porque você vai não só me ajudar, mas principalmente disseminar um conteúdo de investimento e educação financeira, que o nosso país é muito deficiente ainda nisso, precisa muito, cada vez mais, a gente conscientizar as pessoas de que é possível você estar no mercado de ações, é possível você ser lucrativo. Você só precisa cuidar do seu mental e estar bem amparado de informações e pessoas que possam levar para um outro nível, ok? Grandíssimo abraço a todos, excelente final de semana, gratidão você que me assiste ao vivo e você que me assiste no playback, no nosso canal no YouTube, lá na Mais Money, tudo junto, pode digitar e se inscrever, também no nosso canal no Facebook, Mais Money, tudo junto, ou na minha página, não tem problema. A gente traz as informações para você e vamos juntos nessa jornada aqui de independência e liberdade financeira. Combinado? Grande abraço a todos, mais uma vez gratidão, excelente final de semana, boa noite, Selma, a gente está fechando, mas não tem problema, só você assistir o playback que vai estar disponível já já. Um grande abraço a vocês e aquela tradicional saudação de despedida, até segunda, hein? 9h30 da manhã, estamos lá na abertura. Tchau!